te fez estudar, levar conhecimento, entrar em debates? Essa vida que você leva hoje aí, ajudar mais Então, pessoas? cara, em primeiro momento foi quando eu descobri o porquê eu entrei no crime, que foi o que eu acabei de falar, né? Sim. Então, quando eu entro, você tá ligado? Descubro, né, por que eu entrei no crime, tá ligado? E aí tenho duas fugas no sistema, fugi, voltei, instigado, né, por uma companheira da época, e minha família sempre chegando comigo. Minha família, ela sempre chegou comigo, meu, nunca fui abandonado. Legal. E esse é um diferencial, você tá ligado? Para que as pessoas consigam se reintegrar, tá ligado? Mano, é a família. Mas você vê que, ó, o barato é tão cabuloso, você Aham. tá ligado? Que o Estado, ao invés dele pensar na família para reintegrar a pessoa, não. Os caras saem propagando que essas pessoas também são criminosas. Tá ligado? Dificulta a entrada dentro do presídio, humilha, você tá ligado? As pessoas para que elas não vão visitar os seus entes lá dentro. Você tá ligado? Então, os caras pegam, você tá ligado? Humilha, coloca, você tá ligado? Como essas pessoas também são criminosas, então automaticamente aquela pessoa sai lá de dentro, ela sai até mais revoltada por conta que o berço, você tá ligado? Que foi sempre dela, é onde que ela tinha que ter o aconchego para ela recomeçar a vida. Aí eu Sim. tive essa vantagem, você tá ligado? De ter minha família totalmente constituída ainda, né? E isso fez a diferença. Então, instigado, certo? Por uma companheira que eu tava na época, né? Ela chegar para mim e falar: porra, meu, você tá ligado? Você sabe a porta que você tá entrando, certo? Por que que você continua a entrar? Você tá ligado? Na mesma porta? Por que você não procura outras portas? Isso daí, cara, é a mesma coisa que você pensar, você tá ligado? Um copo cheio aqui, ó, certo? E esses copos cheios de gota. Então é minha mãe, meus filhos, meus netos, meus amigos, sabe? Todo mundo insistindo, mas o copo tá cheio. Aí vem uma gota assim, pum, que faz transbordar. Aí você fala: puta que pariu, por que que eu tô no crime, mano? Você tá ligado? Por que que eu tô no crime? Isso faz a diferença. É o Certo. estalo. Pô, você tá ligado? E aí eu modifiquei. Tá ligado? Minha vida lá dentro, já cheguei e falei: opa, eu não parei lá dentro, pô, me dá uma Bíblia aqui. Não que esse caminho não seja um caminho, você tá ligado? Também é meu plausível, um caminho, você tá ligado? Admirar o cara pegar e ver o Salvador e falar: opa, eu vi Jesus, ele mandou parar, eu parei, legal, para, porque senão você vai morrer, amigão. Certo? Mas o meu não, o meu foi simplesmente olhar e falar: pera aí, mano, que exemplo que eu tô dando pros meus filhos, Certo. certo? Peraí, cara, por que que eu entrei no crime? Opa, já provei a minha revolta para a sociedade. Agora falta eu morrer, eu não quero morrer. E aí eu Certo. comecei a trabalhar lá dentro e estudar, certo? E a educação, o Enem, ele fez a diferença na minha vida. Eu comecei a estudar lá dentro, já fiz Enem, tirei uma nota boa, os caras me esconderam minha nota, que eu tinha direito a uma bolsa lá dentro, mas como aí eu comecei a trabalhar, eu montei uma biblioteca dentro do presídio em Getulina que eu passei, e estava nessa época. Trabalhava lá, então tinha um salário, juíza de vez em quando ia lá bater um papo, trocar uma ideia pra ver, tá ligado? E isso fez com que eu ganhasse uma condicional que eu nem imaginava que eu tinha, porque eu tinha duas fugas. Eu era um cara, mano, eu era um jovem, imagina um Quantos jovem. anos você tinha na época da fuga? Na época eu tava com 30 anos, uns 30 Como é anos. que foge? Como é Tava que bola tirando um esse... monte de cadeia, eu tava 10 anos preso, mano. 10 anos já? 10 anos nessa época que eu fugi, eu tava duro que nem um coco, né? Aí Aham. eu chego numa penitenciária cheia de confusão lá com os caras, né? Que era Guarulhos na época. Eu falei: puta que pariu. Eu cheguei Aquela no. que tem partindo da Dutra ali? É ali? Essa aqui Aham. é na Ayrton Senna. Ayrton Senna. É, Ah, na é, Ayrton Ayrton, Senna. boa, Na Ayrton boa. Senna. E aí eu sei porque eu fugi, fui para Ayrton Senna. De lá, então eu chego ali naquela cadeia, mano, duro que nem o coco. Só que eu cheguei arrumando confusão, que eu era um cara confusão, mano. Eu era um adolescente, um jovem, depois meu barato é arrumar confusão O ali no famoso presídio. meti o louco. Não, ixi, arrumar uma bochicha até umas horas. Aí eu chego, aí chegou uns caras que tinham um poder econômico maior, Tá. né? Aí os caras chegam e falam: ó, meu, nós vamos embora, calma que nós vamos embora. Eu falei: porra. E eu já tava falando que eu ia embora, mas os caras, mas eu não tinha como. Eu falei: vou ter que pular na raça. Aí os caras investiam um dinheiro, só que esse dinheiro, no fim da história, não deu certo, porque os policiais que estavam na muralha, que era corrupto, não estavam no dia da fuga. Eu tomei até tiro aqui no braço e tudo. Só que eu consegui ir embora, porque tinha a escada, que um policial, que tinha um que tava, ele jogou, só que ele jogou e se arrependeu, mas ele: ô, sobe a escada. Eu falei: sobe a escada? Eu subi a escada mesmo. Eu falei: porra. E os outros policiais dando tiro de fuzil. Mas eu Aham. falei: o quê? Se eu vou morrer aqui dentro, eu vou morrer tentando ir embora. E Sim. consegui subir, chegou lá em cima. O policial, ele não me matou porque ele não quis também. Ele me deu um tiro no braço, porque ele falou Aham. assim: não, pula pra dentro, pula pra dentro. Eu falei: não, não vou pular pra dentro, não, mano, vou pular pra fora. Ali você já tava no tudo ou nada já. Já tudo ou nada. Já tinha esse rapaz que tinha pagado, ele já tinha pulado. Aham. Só que ele pulou e quebrou os dois tornozelos quando ele pulou a muralha. Aí eu pulei, né? Tava preparado fisicamente na época, emocionalmente também. Aham. Segurei, me soltei, consegui descer e levei ele embora ainda.
Ele caiu, vim com as Caramba, pernas quebradas, eu peguei ele nas costas, falei, vamos te levar, Celcinho. Você não vai ficar aqui, não. Eu não podia deixar o cara, porque Sim, também era minha carreira no crime, porque querendo ou não, eu ainda estava envolvido. Quando eu fugi, eu estava envolvido no crime ainda, né? sim. Diferente de quando eu ganhei minha liberdade. E aí, peguei, conseguimos pegar um riozinho ali atrás, ficamos na miguelagem. Teve outros caras que conseguiram fugir também, que, né, meu, ver, todos aqueles caras que estavam, começou a... Ah, Os começou que aquela conseguiu foi, loucura. teve muitos que se jogou lá no chão e não quis fugir. Aham. Mas alguns conseguiram. Nós fomos embora, acho que em 8, 9, mais ou menos. 8 ou 9 presos, né? E aí eu peguei e fui embora, fiquei inserido no crime ainda, né? Então, Essa foi uma das fugas. essa foi uma. E a outra? A Agora fiquei outra, a curioso. outra eu já fugi de Bauru, que era o semiaberto, Ah, não, lá em né? Bauru, lá em Em cima. Bauru, aí era alambrado. Fui trabalhar lá, chegar lá, né, mano? Pô, Bauru é o seguinte, é o semiaberto. Então eu saía pra trabalhar, não pra fora do complexo, lá dentro, mas fora da colônia. Que era a Aham. colônia penal, as empresas eram tudo ao seu redor, mas também tudo cercadas, né? Aí eu saía. Aí, porra, mano, tinha um cara lá que o cara tava caçando assunto com todo mundo, mano. Tá ligado? Aí eu Aham. falei, porra, mas se eu pegar esse cara aqui, eu vou voltar pro fechado. Então eu vou fugir e deixar ele aí tomando conta da cadeia, né? E Aham. peguei, pulei e fui embora, né? Aí também estava no contexto do crime também, mas eu fiquei em liberdade foragida 1 ano, fui recapturado, né? Então a primeira vez eu fiquei 5 anos, né? Aí fui recapturado, aí fiquei 3 anos preso, fugi de novo, que foi dessa do semiaberto, E aí eu tudo isso parei, mano. originário da primeira prisão. Tudo originário da primeira prisão, que eu cheguei em 1990. 90. Cheguei em 1990 dentro da casa de detenção de São Paulo, né? Fui preso. Do jeito que eu fui preso, eu tinha acabado de completar 19 anos. Fiz em março, em junho, julho, agosto, eu fui preso. E aí você imagina, certo? Um moleque, né, um adolescente novo chegando na casa de detenção de São Paulo, né? A casa de detenção de São Paulo era conhecida como Caldeirão do Diabo, né, mano? O famoso O Carandiru. Carandiru, né? O Carandiru ela vem até depois, né, mano? É? O Carandiru ela vem depois de filme, depois de pá, mesmo o território é o Carandiru, né? Não é a Aham. casa de detenção, você tá ligado? Sim. Então era o caldeirão do diabo mesmo, casa de detenção. Quando falava casa de detenção, Certo. já era, você tá ligado? Era mais do que o impacto que se tem hoje quando fala Carandiru. Certo. Quando a gente fala de Carandiru, a gente fala de um complexo, que existe outras Aham. penitenciárias lá até hoje, Isso, que é até o hoje tem ali. Estado, existe o COC, Tem um existe a feminino ali, penitenciária né? feminina, Aham. e hoje a penitenciária do Estado é a feminina, e o que era feminina é masculina. Então Tá. os caras também fazem essas trocas para complicar a vida dos presos, né? Porque você vê que a penitenciária feminina ela era adequada para receber mães, receber mulheres, certo? Aí os caras tiram essas mulheres daí, manda para a penitenciária masculina, tira os caras da Tá. masculina e coloca o homem lá. Você tá entendendo? E Entendi. aquela não é adequada para receber essas mulheres, mano. Tá ligado? Não tem Entendi. berçário, não tem porra nenhuma. Existem mulheres que são presas que são mulheres grávidas, pô. Mães também, Mães, você sim. tá ligado? Então, você vê como o Estado gosta de complicar. Então, a gente estamos falando desse espaço, desse território que é o Carandiru, né? Mas aí, quando a gente fala de casa de detenção, cara, a gente estamos falando de um país dentro da cidade de São Paulo. Sim. A casa de detenção ela é um país. E quando a gente fala de um país, a gente está falando de um lugar com divisões geográficas, culturais e econômicas. A casa de detenção, ela era um lugar fora à parte, mano. Era como se fosse um país. E por isso que eu falo para ele, porque quando a gente pensa na detenção e a gente vê aqueles prédios ali dentro, a gente pode imaginar que cada um daqueles seria um estado, tá ligado? Um estado com suas constituições também, geográfica, divisões, porque a detenção, quando a gente olha, parece que está todo mundo junto e misturado, mas não tá. As muralhas internas que tem ali dentro, elas são tão grandes quanto a externa. Então, cada pavilhão daquele é separado, você tá ligado, do um do outro. Então, não tem como o cara atravessar, você tá ligado, de um pavilhão pro outro, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso aí é mentira. Você lembra como se fosse hoje você chegando lá no Carandiru? Lembro até o que eu pensei, Em cara. 90. Quando eu cheguei em 1990, Quantos anos? eu tava com 19, tinha acabado de 19. fazer 19. Molecão. Molecão, né? Mas todo chegando todo, né, pra frente mesmo, achando que a gente tem que comprovar. Olha só que fita cabulosa. Quando você chegar na detenção, se você olhar qualquer foto, no meio dela assim, no começo dela, você vê uma praça, várias árvores, né? Certo. Então, é o que a gente chama, é o lugar que era chamado de divinéia. Depois você Diviné. passa vários portões, Tá. aí você passa vários portões, você entra, aí você desce na divinéia, de dentro do bonde. O bonde é aquele caminhão fechado, Isso. que você não enxerga nada, só tem os buraquinhos, né? Sim, Que é pra para respirar. respirar. Aí você escuta vários portões. Tá, blá, 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 blá. Fala, caralho, mano, quantos portões? Aí quando eu desço numa praça, mano. Só que eu não posso levantar a cabeça, eu tenho que estar com a mão pra trás olhando pro chão. Mas eu tô vendo que é uma praça. Você tá ligado? Quando o funcionário fala, pode levantar a cabeça, que eu levanto, meu irmão.
Eu olhei as muralhas, eu vi que eu não tava nem dentro da cadeia. Eu tô vendo a cadeia lá no fundo, os prédios. Falei, caralho, Aham. mano, passei 200 portões e não entrei dentro da cadeia. O negócio é o seguinte, mano, eu cheguei no inferno. E já que eu cheguei no inferno, eu quero saber aonde que o diabo tá, porque eu vou tomar o trono dele. Eu vou arrancar o chifre e é eu que tô. Certo? Por quê? Tá ligado? É isso. E quando a gente pensa, aí as pessoas falam assim, pô, o cara era brabo. Mas não é brabo. É falta de perspectiva de você sair de lá de dentro, mano. Tá Já ligado? era, tipo, mano. Mano, do mesmo jeito que eu tinha convicção que eu ia sair de todo jeito, aconteça o que acontecer. Se eu tiver que matar aqui dentro, eu vou matar. Eu não tô nem aí. Eu tenho que sair. Eu não posso morrer, porque se eu morrer aqui dentro, eu não saio. Aham. Certo? Então eu tenho que sair de todo jeito. Teve muitas pessoas que se suicidaram lá, mano. Sim. Então o índice de suicídio dentro da casa de detenção, ele era muito grande. Ele era muito grande por conta disso. Que tinha cara que chegava lá, via aquilo e ele perdia a esperança. Falava, pô, não vou sair mais. Perspectiva zero. Zero, vou me matar. E se matava. Tá ligado? Então esse é o impacto que o sistema prisional ele traz para o jovem, tá ligado? Que vai preso hoje. Também chega numa penitenciária e fala, puta que pariu, não vou sair daqui tão já. E tal. E aí ele acaba se envolvendo mais ainda. Tá ligado? Depois o cara chegou com um roubo de um celular, um roubo de uma moto, daqui a pouco o cara tá envolvido, tá ligado? Em vários outros crimes.